Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal central do Fla, trazendo para vocês as principais notícias do Clube de Regatas do Flamengo e dos seus jogadores que estão selecionáveis com as suas seleções para essas duas datas FIFA que nós temos. São 7 jogadores no total. Gerson e Fabrício Bruno na seleção brasileira, Varela, Nico e Arrascaeta na seleção uruguaia, o chileno Eric Pulgar e o equatoriano Gonzalo Plata, servindo as seleções do Chile e do Equador, respectivamente. Fabrício Bruno e Gerson devem ser reservas no jogo da seleção brasileira contra o Chile. Dorival Júnior deu entrevista coletiva e surpreendeu a todos com apenas 2 mexidas de saída para a equipe que terminou o último jogo da seleção brasileira. Entram Abner e Igor Jesus do Botafogo, e mais ninguém na formação titular da seleção brasileira. Portanto, Gerson e Fabrício Bruno sentadinhos no banco de reservas. Não dá nem para dizer assim, melhor para o Flamengo, porque assim eles não se lesionam. Pedro se lesionou num treino, mas se Deus quiser, isso não acontecerá com nenhum dos 7 jogadores que estão servindo suas seleções. No Chile, Eric Pulgar é o titular, como eu já havia dito para vocês, até por falta de opções da equipe do Gareca. Já no Equador, Gonzalo Plata deve ser opção, a BKSS, para o transcorrer da partida do Equador. Agora, na seleção do Uruguai é que o bicho está pegando de verdade. O técnico Marcelo Bielsa conviveu nos últimos dias com algumas declarações pesadas do Luizito Soares com relação à sua forma de administrar e de gerir o grupo uruguaio. Esperava-se que o treino de ontem fosse um treino carregado de tensão, de problemas, mas não foi o que se viu, não. Ao descer para o campo, Marcelo Bielsa encontrou um grupo de jogadores sorridentes, contando piadas e aguardando seu comandante para poder iniciar os treinos. Ele desceu no campo conversando com 2 jogadores rubro-negros, Arrascaeta e Guilhermo Varela. Varela, que foi reserva na última partida do Uruguai pelas eliminatórias, deve voltar a ser titular, reforçando o sistema defensivo da seleção celeste. Já o Arrascaeta, ele briga por posição na seleção uruguaia, adivinhem com quem? Nicolás de la Cruz. Como o treinador desceu para o campo conversando muito com Arrascaeta e com Varela, entende-se que nesse momento, para o jogo contra o Peru, nesta sexta-feira, o titular escolhido deve ser Georgian de Arrascaeta, que, como vocês sabem, falou ontem sobre seus problemas psicológicos, sobre como fazer uma terapia que o ajude a superar a questão das lesões e dos desafios que há 2 anos o atormentam no Flamengo e também na seleção uruguaia. É importantíssimo a figura do psicólogo. Bom, então, desses 7 convocados, 3, quase a metade, serão titulares nas suas seleções. Arrascaeta e Varela no Uruguai e no Chile o Eric Pulgar. Os outros 4 devem entrar durante as partidas. Todo mundo bem por enquanto. Hoje, o Felipe Luiz recebe os jogadores que não foram selecionados para as seleções para iniciar as atividades para a partida contra o Fluminense, no próximo dia 17 de outubro. O Mengão queridão vem numa arrancada muito boa, tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Brasileiro. E já há até quem esteja fazendo as contas de um Flamengo que possa vir a ser campeão nacional esse ano. Daí fica a minha primeira perguntinha para vocês. Vocês acreditam que o Flamengo possa vir a ser campeão brasileiro de 2024? Vocês realmente acreditam que dá para o Flamengo vencer o Campeonato Brasileiro ainda? Coloque aí nos comentários. Nação, antes de falar da política rubro-negra, que o couro tá cantando, o pau tá comendo, eu quero falar com vocês sobre a Mais Ágil. Afinal de contas, eu não posso deixar de dar para vocês essa grande dica. A Mais Ágil é uma empresa especializada na recuperação do seu FGTS. Então, se você está com aqueles problemas financeiros, cheio de conta para pagar, cara, isso tem que parar. E basta clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado e falar com um dos atendentes da Mais Ágil. Os caras vão te ajudar e rapidinho, num estalar de Thanos, vocês vão conseguir essa grana para poder resolver qualquer pendência que você tenha. E, de quebra, você ainda pode participar de um sorteio do Manto Sagrado
para vocês, beleza? Então vai dar mole para quê? Clica no link e fale hoje mesmo com um dos atendentes da Mais Ágil. Nação, como vocês sabem, eu sou muito fã da política rubro-negra. Gosto demais daquilo que acontece nos bastidores do Mengão. E por isso eu estou diariamente conversando com várias pessoas a respeito do andamento político do Flamengo. Até porque a gente vive num ano de eleições. No final do ano, dia 9 de dezembro, nós teremos a eleição para presidente do Flamengo. Como eu gosto, como eu curto essa parada de eleição no clube, eu acompanho bem de pertinho, conversando com todos os candidatos em off, claro. Vou trazê-los também aqui no nosso canal, já falamos inclusive com o BAP, e as coisas não estão legais, sabe? Aqui no canal uma coisa tem que ficar bem clara para vocês, eu não tenho partido, e se um dia tiver, eu falarei para vocês sem problema nenhum. Se chegar no momento que eu ache que tem um candidato que é melhor, eu vou falar, tá? Então eu não sou favorável ao Rodrigo Dusch, não sou favorável ao BAP, não sou favorável ao Valim, nem ao Maurício Gomes de Matos, nem ao Pedro Paulo, ninguém. Ainda não. Mas se chegar um momento que eu achar que eu devo escolher um lado, aí eu vou contar para vocês, sem problema nenhum. Aqui é o nosso canal, é a minha casa. Então eu tô de boa para dar minha opinião aqui, sem problema nenhum. Né? A gente faz isso com o treinador, faz isso com o jogador, não pode fazer isso em candidato para presidente, por quê? O que eu estou gostando de ver é a postura daqueles que são atacados. Por exemplo, o Rodrigo Dusch vem sendo atacado o tempo todo. Tem a história do Roberto Dodien, tem um monte de situação, e o Rodrigo não está vindo a público para bater boca com ninguém. Não está falando nada de ninguém. O BAP já foi atacado algumas vezes, até pelo próprio Marcos Braz, não comentou, não falou, não desceu no mesmo nível. Ontem, nós tivemos uma situação que, particularmente, a mim, me deixou bem chateado. Me deixou chateado porque é um vazamento de áudio de, supostamente, um conselheiro apoiador do Rodrigo Dusch de Abranches, supostamente, ameaçando apoiadores do BAP. Gente, comigo a parada é um pouco diferente. Eu não escondo a notícia, eu não escondo a verdade, eu trago a parada inteira para vocês. Eu tenho todos os áudios, vou explicar direito. Vazaram áudios ontem de um grupo onde supostamente José Carlos Peruano teria enviado ameaças e xingamentos àqueles que apoiam o BAP. Deve ter para quase 5 minutos de áudio. Eu separei só alguns que dava para eu poder fazer um filtro para vocês ouvirem. Pô, Fabrício, você vai botar essa baixaria para a gente escutar? Vou. Porque vocês precisam entender quem é quem dentro do Flamengo. Vocês precisam prestar atenção no que está acontecendo internamente no Flamengo para vocês tomarem uma posição, exigirem algumas atitudes, principalmente do presidente Rodolfo Landim, que não pode ficar calado para o que eu vou mostrar para vocês agora. Lembrando mais uma vez, supostamente o áudio é do José Carlos Peruano. Supostamente, ok? Então vamos ouvir o áudio para vocês entenderem do que eu tô falando, pessoal. Não vai ter palavrão, tá? Eu tive o cuidado de tirar qualquer palavrão que tenha. Por isso que foi difícil de separar uma parte para vocês. Mas eu achava importante trazer para vocês entenderem o peso do que está acontecendo lá. Espia só. Bando de otário, candidato de vocês ainda apoiam o são um bando de otário babaca, tem que tudo tomar no Eu nunca vi um grupo para ter tanto otário assim. Quem falou não foi eu, ele falou que ia torcer pro Botafogo. Ele falou, não fui eu. É só vocês ir lá e ver o vídeo. Vocês são muito idiota ou fizeram concurso para imbecil. Vocês têm que tudo tomar no babaca. Se vocês têm disposição, vocês não têm disposição, são um bando de cair no WhatsApp falando pra encontra na rua, não fala nada com ninguém, bando de vocês têm que levar tiro na cara, seus babaca. Seus babaca, seus candidatos de vocês da vocês têm que tomar no
Vocês são um bando de babaca, meu irmão. O candidato de vocês chupa. Vocês querem o presidente do Flamengo dando da mesa lá da presidência? Então vota nesse BAP, o bando de otário, bando de babaca, criado no Mauricinho, filho das Não dá para entender. Sinceramente, não dá para entender a postura daquele que até outro dia era candidato peruano, lançou sua pré-candidatura e fez um acordo com o Landim e com o Duns para apoiá-los. Então, até outro dia, ele era candidato. Olha o nível do candidato que o Flamengo tinha para a presidência do clube. É complicado, gente. É complicado. E ele ameaçou, vocês merecem um tiro na cara. Gente, em que mundo que nós estamos que não há no estatuto nada a ser feito com uma situação dessa? Há pessoas que estavam no grupo que ele mandou o áudio que me falaram que estão com medo de ir na Gávea, que estão com medo de frequentar o clube, sem saberem o que o peruano pode fazer. Isso sim exigiria do Duns, do Landim, uma providência. É com a camisa deles que ele está vestido. É defendendo eles. Eu duvido que o Landim e que o Duns aprovem as declarações. Mas quando a gente não aprova e a gente tem o poder para mudar, a gente tem que mudar. Ninguém pode ameaçar, dar tiro em ninguém. Gente, onde que a gente está, pelo amor de Deus? É 2024. Eu estou com um montão de relato aqui de pessoas que estavam nesse grupo aí e que estão com medo de ir lá na Gávea. E não sabem o que pode acontecer. O que o peruano pode fazer. Se é que os áudios são mesmo do peruano. Tem sempre que colocar supostamente. Não estou afirmando que são. Supostamente. Tá? É um absurdo. Se os áudios forem mesmo dele, tem que ter alguma coisa no estatuto para punir esse cidadão. Ninguém pode ficar assim. Ninguém merece viver com medo, ainda mais por um motivo tão fútil, que é a eleição de presidente do Flamengo. Obviamente, como eu falei para vocês, os candidatos não estão descendo nesse nível aí que o peruano mostrou, supostamente, se o áudio for dele. Mas o BAP tinha que responder, e ele respondeu através de nota que a assessoria dele me enviou. Estão circulando na mídia e redes sociais, para surpresa de todos nós rubro-negros, declarações lamentáveis de José Carlos Isidro, conhecido como peruano, apoiador de Rodolfo Landim e Rodrigo Duns. As agressões inaceitáveis ao nosso ídolo maior, Zico, e as falas que incitam a homofobia e constituem injúria direcionadas ao presidente do Conselho de Administração do Flamengo e nosso candidato a presidente do clube, o BAP, maculam a imagem do nosso clube, da instituição Flamengo. E isso é imperdoável e inaceitável. Esse não é o Flamengo que nós, rubro-negros, queremos. A nossa chapa, Raça, Amor e Gestão, luta por um clube que se destaque por elevar o nível nas discussões. Um clube que respeite e aceite as diferenças e acolhe todos os tipos de associados e seus familiares. Um clube que busca superar seus adversários apenas em jogos e competições, dentro das regras de cada um dos esportes. Esse é o Flamengo que não abrimos mão. Até a nota de repúdio é uma nota de repúdio bem pautada, bem polida, sem ofender a nenhuma parte. Gente, isso tem que parar. A torcida sabe fazer pressão. O X está voltando, que é a nossa maior ferramenta para pressionar. Temos que pressionar. Isso não pode ficar assim. Fosse com o Rodrigo Duns de Abrantes, eu estaria do mesmo jeito. Fosse com o Valim Vasconcelos, eu estaria do mesmo jeito. Fosse com o Maurício, fosse contra mim, fosse contra vocês. Não pode, gente. Ninguém pode ameaçar. Eu não concordei com o Zico. Eu não vou torcer pro Botafogo nada. Se eu tiver que torcer para alguém, vai ser pro Peñarol e pro River Plate. Mas o Zico tem todo o direito do mundo de expressar a opinião dele. Tem todo o direito do mundo, é livre para torcer para quem ele quiser. Na ausência do Flamengo, o Zico ainda fez questão de dizer, na ausência do Flamengo. Então não tem nenhum otário. O Zico não vai fazer menos gols ou não vão manchar a história do Zico porque ele falou que vai torcer para o Botafogo porque o Botafogo é carioca na Libertadores agora. Tem jogador que vestiu camisa de outro time e tem muita gente que quer a renovação do cara. O Zico não pode, então, torcer para o Botafogo. O Zico fez tudo que tinha que fazer pelo Flamengo e pelo Brasil.
tudo. Está aposentado há trocentos anos e continua honrando as cores do Flamengo. E é ele que tem que pagar o pato? Que é isso, gente? Pelo amor de Deus, onde é que a gente está? É sério mesmo, tá? Bom, a minha obrigação enquanto torcedor que ama o Clube de Regatas do Flamengo está feito. Meu pedido está feito. Alguém, pelo amor de Deus, faça chegar no Landim um pedido para que uma punição seja aplicada ao dono desse áudio. Isso não pode ficar impune. Assim penso eu. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal. Aqui não tem leleia, não. Aqui o papo é reto. Aqui o papo é firme. Se temos que falar, a gente fala. A verdade sempre vai ser dita, doa quem doer. E eu espero ver apoios nos comentários. Sério, eu quero ver a minha gente. Quero ver o meu povo comentando aqui e dando razão pro que eu tô falando. Dessa vez, eu queria muito que vocês se manifestassem contra o que acabamos de ouvir. Tamo juntos, nação. Obrigado por tudo, fiquem com Deus. Saudações rubro-negra.